Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética. Eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre o pensador conservador chamado Alexis de Tocqueville. Foi um pensador político, historiador e escritor francês. Tornou-se célebre por suas análises da Revolução Francesa e da democracia americana, bem como de algumas democracias ocidentais. Descrevi os princípios nos quais baseava seu pensamento e mostrei que seus ensinamentos se aplicam à nossa realidade aqui no Brasil. Todos esses pensadores que seleciono para compor essa nova fase de vídeos têm filosofia conservadora, da qual seleciono algumas ideias que se aplicam à nossa realidade. Embora alguns sejam desconhecidos, é importante saber um pouco do seu pensamento para ampliar a cultura do conservadorismo. Verificamos que eles contribuem muito para explicar certas coisas que ocorrem hoje no Brasil. É importante desenvolver uma cultura conservadora por meio do aprimoramento do conhecimento da história. No vídeo de hoje, trataremos de outro importante pensador conservador chamado Ludwig von Mises. Há muito a falar sobre Mises, assim resolvi dividir o assunto em dois vídeos. Como afirmei no vídeo anterior, fiz uma breve síntese da pesquisa de Rodrigo Constantino, que consta no seu livro Pensadores da Liberdade. Este é um trabalho muito bom que eu divulgo aqui. Eu também aproveito os temas que se aplicam à nossa realidade para fazer alguns paralelos e reflexões a respeito. Sabemos que a sociedade brasileira é majoritariamente conservadora e valoriza a postura ética que preserva a moral. Só que ficou muito leniente por bastante tempo, como está na citação contida no vídeo sobre Edmund Burke, e se deixou dominar por uma minoria corrupta e barulhenta, que conseguiu assumir o poder no Brasil e está levando o país para a destruição. Portanto, é preciso que o povo acorde e passe a ser proativo para preservar a nossa cultura conservadora. O conhecimento da história liberta, pois faz com que as pessoas fiquem esclarecidas e preparadas para tornarem-se imunes às narrativas mentirosas que a maior parte da imprensa brasileira divulga. Assim, espera-se que não cometam os mesmos erros do passado nas eleições, elegendo corruptos para o parlamento. Da mesma forma, é preciso que o povo se informe sobre o andamento da política no Brasil, porque é justamente por meio da política que se decide os rumos do país e da sociedade. Isso afeta diretamente a vida da sociedade brasileira. O povo, composto dos eleitores, deve prestar atenção no que seus representantes fazem. Aqueles que contrariam a vontade do povo não devem ser reeleitos, porque é uma quebra de confiança depositada pelo voto. Isso tem que ser lembrado na hora das eleições. A memória dos fatos precisa ser preservada para que possa derrubar toda a narrativa falaciosa que essa minoria barulhenta da esquerda tenta massivamente impregnar na mente daqueles de pouca cultura, por meio dessa mídia subsidiada. Então, vamos lá falar um pouco de Ludwig von Mises. Ludwig Heinrich Elder von Mises foi um economista teórico de nacionalidade austríaca e, posteriormente, americana. Era de origem judaica e foi membro da Escola Austríaca do Pensamento Econômico. É conhecido principalmente por seu trabalho no campo da praxeologia, que é o estudo dedutivo das ações e escolhas humanas. A praxeologia é a grande teoria de Ludwig von Mises. Sua teoria estuda a ação humana e o seu comportamento para fazer análises econômicas. Diferente de muitas correntes da época que se baseavam apenas em estatísticas. A premissa da praxeologia afirma que as ações humanas são intencionais e dirigidas a objetivos.
embora tivesse nacionalidade austríaca, nasceu em Lviv, na Ucrânia, em 1881 e faleceu em Nova York, nos Estados Unidos, em 1973. Ludwig von Mises era um ferrenho defensor da liberdade econômica. Segundo ele, nenhum tipo de intervenção estatal deveria ocorrer, mesmo em áreas como saúde e educação. Ele considerava que o desenvolvimento social deveria ser fruto das ações dos próprios indivíduos. Mises era uma pessoa de família judaica e realizou sua formação acadêmica em Viena, na Áustria. Em 1934, foi para a Suíça e, posteriormente, para os Estados Unidos, onde fez sua carreira até o seu falecimento em 1973. Ele revolucionou a ciência econômica com foco na praxeologia. Suas ideias desagradavam regimes totalitários, tanto de direita quanto de esquerda. O próprio Mises reconhece que não há uma teoria econômica perfeita, porque a economia é desenvolvida por seres humanos. Ele afirmou: é verdade que a economia é uma ciência teórica e, como tal, ela se abstém de qualquer julgamento de valor. Não é a sua tarefa dizer às pessoas que fins elas devem visar. Ela é uma ciência dos meios a serem aplicados para alcançar os fins. A ciência nunca diz ao homem como ele deve agir, ela simplesmente mostra como ele deve agir se ele deseja atingir determinado fim. Ou seja, a ciência econômica lida com valores, não lida com valores fins, e sim com valores meio. Segundo Mises, o homem é um ser de ação. Ele escolhe, determina e tenta alcançar uma finalidade. A ação humana significa o emprego de meios para obter certos fins. Agir não é somente fazer algo, mas também se omitir quando era possível algo ser feito. A história, segundo Mises, é uma coleção e arranjo sistemático de todos os dados e experiências que dizem respeito à ação humana. A história em si não pode nos ensinar uma regra geral. Os eventos sociais e econômicos são complexos. Muitas conclusões erradas podem surgir pela falta de capacidade de uma compreensão lógica dos fatos. Uma medida econômica hoje pode surtir efeitos somente em meses, e fica praticamente impossível compreender o fenômeno sem uma base teórica anterior. As estatísticas e a história podem ser excelentes ferramentas de auxílio nas análises econômicas, mas jamais poderão substituir a necessidade da lógica teórica. É preciso entender a ação humana a partir de sua lógica, não pela simples observação dos fatos. Pelo grau de complexidade dos eventos sociais e econômicos, muitas conclusões erradas podem surgir pela falta de capacidade de uma compreensão lógica da ligação entre os fatos. As estatísticas e a história podem ser ferramentas de auxílio nas análises econômicas, mas jamais poderão substituir a necessidade da lógica teórica. É preciso entender que a ação humana, a partir de sua lógica, não é pela simples observação dos fatos passados. Além disso, como afirmou Epíteto, que viveu em Roma nos anos 80 d.C., é impossível para o homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Em fins de 1958, Ludwig von Mises já era consagrado como um dos maiores expoentes do liberalismo. Esta afirmação de Mises é uma afirmação bastante completa e demonstra que o lucro obtido pelos empresários tem que ter uma relação com o consumo das massas. Ele afirmou: na economia de mercado, não há outro meio de adquirir e preservar a riqueza, a não ser fornecendo às massas o que elas querem, da maneira melhor e mais barata possível. Isso é o segredo do empresário, que ele assume determinado risco para manter o seu empreendimento, visando no futuro
atender à expectativa do consumidor. Para Mises, a origem do capitalismo foi voltada para a produção em massa, visando atender o excesso populacional proveniente do campo que migrava para as cidades. Desde o início, as empresas têm como alvo a satisfação das demandas das massas, e seu sucesso é totalmente dependente da preferência dos consumidores. Terá mais lucro a empresa que melhor satisfazer essas demandas. Assim, o desenvolvimento do capitalismo consiste em cada homem ter o direito de servir melhor e mais barato o seu cliente. No capitalismo, sob a proteção do livre mercado, quem manda é o consumidor. Para Mises, o socialismo considera que o mercado não é um lugar, mas um processo no qual o governo determina tudo. Qualquer liberdade é ilusória, na prática, e o governo atua como um pai de todos e avoca para si o direito de determinar o que o corpo humano deve consumir. E o próximo passo seria, naturalmente, o controle das ideias, ou seja, a censura prévia. O planejamento central é o caminho para o socialismo, no qual até uma liberdade fundamental, como a liberdade de escolha, é solapada. A centralização socialista ignora que o conhecimento acumulado pela humanidade não pode ser detido por uma pessoa ou grupo de pessoas. No socialismo, quem manda não é o povo, mas o Comitê Central. Vemos hoje no Brasil exatamente essa prática em curso, por meio da censura prévia que é proibida pela Constituição, por meio do medo que gera a autocensura, por meio de vários programas assistencialistas de distribuição de dinheiro, gera-se o controle populacional e a cobrança do governo virá na época das eleições. O efetivo controle governamental sobre as pessoas por meio da implantação de um comitê central ganhou aqui outro nome, chama-se consórcio do poder. Continuando, Mises fala do intervencionismo. Para ele, todas as medidas intervencionistas do governo têm por objetivo restringir a supremacia do consumidor. Isso vai minando a livre concorrência e é um tipo de manipulação indireta dos preços. O governo arroga para si um poder que pertence aos consumidores. A mão invisível do mercado, segundo Adam Smith, desaparece. O passo seguinte do governo central será o controle de preços, cujas consequências a população brasileira, que tem mais de 40 anos, conhece bem, quando sofreu no bolso os efeitos da hiperinflação. Os efeitos mais nefastos do intervencionismo serão as prateleiras dos supermercados vazias e o racionamento. Isso irá gerar cartéis pertencentes a amigos do governo e costuma ser o caminho para a servidão. Mais uma vez, Mises está certo. Vimos no passado recente no Brasil e corremos o risco de deixar acontecer novamente, porque o brasileiro, como eu já afirmei várias vezes, não aprende com a história e vota em corruptos novamente. Mises fala de inflação. Afirma que o fenômeno inflacionário é basicamente monetário e depende da quantidade de dinheiro existente em circulação. Vejam quando o governo despeja uma enorme quantidade de dinheiro no mercado por meio de inúmeros auxílios governamentais, ele produz inflação. A inflação é uma política e a sua melhor cura é a limitação dos gastos públicos. Mises lembra que apontar algum inconveniente que a economia de mercado não foi capaz de eliminar não quer dizer que o socialismo ou o intervencionismo sejam viáveis ou desejáveis. Não são poucas as pessoas que, mesmo com algum conhecimento de economia, defendem medidas intervencionistas por parte do governo. Alegam que o mercado é imperfeito, mas ignoram que o Estado também é formado por pessoas. Constatar imperfeições no mercado não é prova de que intervenções sejam bem-vindas. O mercado tem a capacidade de autorregular-se. No Brasil, desde o início da colonização, a população habituou-se a ser tutelada pelo governo. Já afirmei isso em outro vídeo. Não por culpa dos que habitavam aqui, mas por culpa de Portugal.
que não permitia autonomia de espécie alguma à sua colônia. A situação só melhorou com a vinda de Dom João VI para o Brasil em 1808, quando deixamos de ser colônia e viramos Reino Unido. Nessa ocasião, houve uma abertura econômica, mas tímida. No vídeo anterior, vimos as observações de Alexis de Tocqueville sobre os Estados Unidos e verificamos que lá a população aprendeu desde cedo a não depender do Estado. Aqui no Brasil, o caminho foi exatamente o contrário. E atualmente está pior, porque o objetivo do governo atual é gerar a completa servidão da população. É de fundamental importância analisar as políticas intervencionistas por suas consequências, e não apenas de curto prazo, mas de médio e longo prazo. Governos populistas que visam apenas as próximas eleições querem resultados rápidos. Assim, não trabalham com o médio e longo prazo, porque isso será problema para o próximo governo. Uma intervenção só é necessária em situações de emergência, como catástrofes naturais, pandemias ou guerras, quando a iniciativa privada é severamente afetada e perde sua capacidade de atuar. Assim, uma intervenção deve ser criteriosamente analisada, bem como deve ser realizada como se fosse a última medida e deve ser temporária. Muitas vezes, uma intervenção estatal gera benefícios imediatos, enquanto seus resultados maléficos surgirão apenas com o tempo. O governo atual é especialista nisso. Primeiro, porque quase tudo está aparelhado. E a corrupção está embutida nas medidas tomadas e dificilmente isso será detectado a curto prazo. O funcionamento da economia de mercado exige complexos cálculos racionais, sempre a partir da especulação, porque o ser humano não tem conhecimento prévio do futuro. Mas o conhecimento técnico possibilita a produção de cenários prospectivos, que irão subsidiar as decisões do presente. Atualmente, a inteligência artificial é uma grande ferramenta que possibilitará a maior precisão desses cenários, gerando assim decisões mais próximas do que irá acontecer no futuro. Bem, essa foi a primeira parte do pensamento de Ludwig von Mises. Por hora era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui o meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se neste canal. Até o próximo domingo com a segunda parte sobre o pensamento de Mises, na qual continuaremos a falar sobre o capitalismo, sobre o liberalismo, sobre a burocracia e sobre os efeitos do socialismo sobre a economia. Não perca! Este é o canal falando sobre ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá!